Hoje eu vou abordar um tema que considero extremamente interessante, o tempo. Mas o que é o tempo? Essa pergunta tem intrigado estudiosos, matemáticos, físicos, filósofos e curiosos ao longo da história da humanidade. Dificilmente teremos um consenso da definição absoluta e definitiva de tempo, porque ele é, para o ser humano, apenas um evento psicológico, apenas uma sensação derivada da transmissão de movimento. O tempo, apesar de estar vinculado a eventos externos ao indivíduo, sempre será definido como uma característica comportamental ou peculiar a este indivíduo. John Wheeler o definiu como um jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma vez só. Albert Einstein definiu o tempo como uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão. O dicionário Oxford Languages define o tempo como a duração relativa das coisas, que cria em nós a percepção de presente, passado e futuro, um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Também é descrito como um determinado período considerado em relação aos acontecimentos que nele ocorrem, uma época. O mesmo dicionário define tempo como um período. Mas o que é um período? Segundo o dicionário, ele é um intervalo de tempo entre duas datas ou dois eventos geralmente marcantes. Qualquer espaço de tempo, especialmente aquele caracterizado por certos fatos, acontecimentos e fenômenos. Ou seja, tempo é um período e um período é um tempo. Isso não ajuda muito. Definir o tempo não é tarefa fácil. Santo Agostinho, que viveu entre os séculos IV e V depois de Cristo, tem uma citação famosa: "Se não me perguntam o que é o tempo, eu sei, mas se me perguntam, não sei." De fato, definir o tempo é complicado para todos, mas os físicos sabem muito bem como medi-lo. Atualmente, as medições mais precisas que temos são do tempo. Vamos começar pelo básico. Como se mede o tempo? O tempo é medido com base na comparação com qualquer evento que se repete de maneira regular, ou seja, de forma periódica. Historicamente, podemos citar a alternância do Sol e da Lua como uma forma de medir o dia. No entanto, isso nos traz um problema. Essa alternância é sempre igual? Os dias são sempre iguais? Para resolver essa questão, devemos comparar este período com o outro, medido com um instrumento diferente. Como uma ampulheta. Imagina uma grande ampulheta cuja queda de areia dure 24 horas. Se compararmos o resultado dela com o ciclo Sol-Lua, podemos afirmar que esse ciclo é regular. E são os ciclos regulares que usamos como instrumento para medir o tempo. Diversos ciclos já foram utilizados, como o pêndulo, por exemplo. Outro ponto importante é que se o ciclo dura 24 horas, a medida de meio ciclo, por exemplo, 12 horas, não é perfeita. Podemos sempre usar múltiplos ciclos. Quando dividimos o ciclo, perdemos a precisão. O ciclo Sol-Lua, na realidade, era definido como um ciclo de rotação da Terra em seu próprio eixo, mas essa rotação sofre influência das marés, que são afetadas pela gravidade de outros planetas e da Lua. Os ciclos das marés, com a expansão e retração do oceano, causam atrito e a rotação da Terra perde alguns milésimos de segundo. Em 1950, utilizava-se o período de rotação da Terra em torno do Sol, que é um ano, igual a 365,2564 dias solares em média. Este ciclo era mais preciso que a rotação da Terra. No entanto, descobriu-se que ele não é estável porque o Sol perde massa. O Sol perde 5 milhões de toneladas por segundo gerando calor, ficando cada vez mais leve. Com isso, os planetas giram cada vez mais lentamente ao redor do Sol, os dias estão ficando mais longos, cerca de 1 milionésimo de segundo por ano. Portanto, este ciclo não é estável e desejamos medir o tempo com uma precisão maior que 1 milionésimo de segundo. Em 1972, começamos a utilizar o tempo atômico. O segundo passou a ser definido como um pêndulo natural. Um segundo corresponde a 9.192.631.770 ciclos de radiação associada à transição entre dois níveis do estado fundamental do átomo de Césio-133. Explicando de forma simples, os átomos absorvem luz que gera uma onda com ciclos rígidos. Neste caso, com uma precisão de 10 elevado a menos 10. A precisão estava aumentando. Em 2015, foi publicado um artigo na revista Nature Photonics, mostrando que foi construído um relógio atômico que erra em apenas 1 segundo a cada 16 bilhões de anos. Para se ter uma ideia, o universo tem 14 bilhões de anos. Se esse relógio tivesse sido construído imediatamente após o Big Bang, o erro dele hoje seria de menos de 1 segundo. Isso dá uma noção de até onde chegamos para medir algo que não conseguimos definir facilmente: o nosso tempo. Para explicar o conceito de tempo, devemos apresentar 3 conceitos ou visões diferentes.
O primeiro é o tempo linear de Isaac Newton, o segundo é o tempo relativo e elástico de Albert Einstein, e o terceiro, como diz o professor Vittorio Dubis, do Departamento de Matemática e Física da Universidade de Roma, ainda não tem nome. Não sabemos muito sobre ele. O primeiro conceito, o tempo linear, é aquele que aprendemos na escola. Existe uma linha e o tempo corre em um sentido. Existe um ontem, um presente e existirá um amanhã. É um tempo uniforme e igual para todos. É uma definição que não existia antes de Newton. As leis da mecânica exigem uma definição clara de espaço e tempo. Vamos voltar à primeira lei de Newton. Um objeto em repouso permanece em repouso ou, se estiver em movimento, continua em movimento com velocidade constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. Mas o que é velocidade constante? É quando, em um mesmo intervalo de tempo, a velocidade permanece a mesma. Portanto, Newton se preocupou em definir o tempo. O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e por sua própria natureza, flui uniformemente sem relação com qualquer coisa externa. Ele via o tempo como algo retilíneo e unidirecional, independente e completamente separado do espaço. Hoje sabemos que essa ideia está incorreta. O tempo é um sistema que se move no espaço e sofre influência da gravidade. Isso nos leva a um segundo conceito, o tempo relativo de Einstein e a teoria da relatividade. O princípio da relatividade surgiu em 1632 com Galileu Galilei, quando ele publicou o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. No sistema copernicano, a Terra e os planetas orbitam o Sol, enquanto o sistema ptolomaico, tudo no universo gira em torno da Terra. Foi aí que começaram os problemas de Galileu, que foi considerado suspeito de heresia. O livro foi colocado no índice de livros proibidos e só foi retirado em 1835. Nele, Galileu imagina uma cabine fechada, sem qualquer contato com o mundo externo, em um navio. Dentro da cabine há um aquário com um peixe e outros objetos. Se o navio começasse a se mover com movimento constante, sem uma aceleração, ninguém dentro da cabine notaria qualquer alteração nos objetos e não saberia se o navio estava parado ou navegando. Hoje sabemos explicar isso do seguinte modo: as leis físicas são as mesmas em todos os sistemas de referência inerciais. Não é possível, como um experimento feito dentro de um sistema de referência, mostrar o movimento uniforme deste sistema. Por exemplo, se uma pessoa numa estação de trem joga uma bola para o alto e ela retorna à sua mão, o mesmo acontece com uma pessoa dentro de um trem em uma velocidade constante. As leis valem para ambos os sistemas. Portanto, a velocidade não é uma propriedade absoluta de um sistema, mas sim relativa entre dois sistemas. Assim, as leis da física não podem incluir a velocidade como uma propriedade absoluta, como na fórmula do movimento força igual massa vezes aceleração, que não inclui velocidade, e sim aceleração. Mas isso não se aplica à velocidade da luz. Em 1905, Albert Einstein apresentou sua teoria da relatividade, que inclui dois aspectos. O primeiro é a relatividade de Galileu, onde todos os fenômenos físicos ocorrem da mesma forma nos sistemas de referência inerciais. O segundo é que a velocidade da luz no vácuo é a mesma em todos os sistemas de referência. Esses dois conceitos trouxeram uma grande revisão nos conceitos de espaço e tempo. Além disso, o conceito de simultaneidade deixou de ser absoluto e passou a ser relativo, dependendo do sistema de referência. Um pequeno teste comprova isso. Se em um vagão de trem uma pessoa no centro acende uma luz, ela verá a luz chegar às paredes direita e esquerda ao mesmo tempo, percebendo dois eventos simultâneos. No entanto, para uma pessoa na estação, isso não ocorre, pois o trem se move, encurtando a distância entre a fonte de luz e uma parede e aumentando a distância até a outra, tornando os eventos não simultâneos. A velocidade da luz é considerada o limite máximo no universo devido às leis da física, especificamente a teoria da relatividade de Einstein. Aqui está uma explicação mais simples. A teoria da relatividade especial de Einstein estabelece que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores, independentemente do movimento relativo entre a fonte de luz e o observador. Isto significa que nada pode viajar mais rápido que a luz, porque à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, sua massa efetiva aumenta, exigindo uma quantidade infinita de energia para continuar acelerando. Vamos considerar o exemplo do vagão. Se uma pessoa dentro de um vagão acende uma lanterna em direção ao fundo do vagão, se o vagão estivesse se movimentando mais rápido que a
velocidade da luz, hipoteticamente, a luz da lanterna ainda viajará à velocidade da luz em relação ao vagão. A luz não chegará à parede do vagão. Isso dará à pessoa a ideia de movimento. No entanto, na realidade, o vagão não pode atingir ou superar a velocidade da luz. Se pudesse, isso violaria as leis da física como as conhecemos, especificamente o princípio da relatividade, que afirma que as leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referência iniciais. Portanto, a velocidade da luz é o limite máximo, porque é uma constante universal que não pode ser ultrapassada, garantindo a consistência das leis da física em todos os sistemas de referência. Tudo o que discutimos até agora sobre o tempo, segundo Einstein, serve para abordar sua relação prática. Quando um relógio está em um sistema em movimento, ele parece funcionar mais lentamente aos olhos de um observador fora do sistema. Vamos ver um experimento. Se uma bola cai de uma altura de 1 metro dentro de um trem em movimento constante, um observador dentro do trem verá a queda em linha reta durante, por exemplo, 1 segundo. No entanto, um observador que está na estação verá a queda em diagonal, ou seja, a distância percorrida pela bola é maior. Como a velocidade é a mesma, o tempo gasto será maior, dando a impressão de que o tempo flui mais devagar. Na realidade, esse é um efeito muito pequeno e depende da velocidade do trem. Por exemplo, se a velocidade do trem fosse 30 km por segundo, que é a velocidade de deslocamento da Terra no espaço, o que é irreal, o alongamento do tempo em 1 hora seria de 18 microsegundos. É interessante saber que esse efeito medido por um relógio vale para qualquer relógio, ou seja, não é o relógio que funciona mais devagar em um ambiente em movimento, mas sim um tempo que flui mais devagar. Isso inclui a velocidade do batimento cardíaco, o desenvolvimento de uma doença como o câncer, ou até mesmo a velocidade do pensamento em um sistema em movimento. Existe um paradoxo famoso, o paradoxo dos gêmeos. Imaginemos 2 gêmeos. Um se torna astronauta e começa uma viagem à estrela Wolf 359, distante a 9 anos-luz da Terra. Se hipoteticamente a nave pudesse viajar a 80% da velocidade da luz, portanto 240 mil km por segundo, a viagem de ida duraria 10 anos, assim como a viagem de volta. No entanto, na nave o tempo percorrido é 60% do tempo na Terra. Portanto, ao se encontrarem, para o gêmeo astronauta terão se passado 12 anos, enquanto para o gêmeo na Terra terão se passado 20 anos. O gêmeo astronauta será 8 anos mais jovem. Mas o caro leitor pode imaginar, o gêmeo astronauta pode pensar que é o gêmeo na Terra que está em movimento em relação a ele e, portanto, ele seria mais jovem no final. No entanto, essa ideia está errada, pois não há simetria. O gêmeo que fica na Terra manteve-se sempre no mesmo sistema de referência, enquanto o gêmeo que viajou mudou de sistema 2 vezes, na ida e na volta. Portanto, é ele que se move, e a teoria da relatividade ensina que é para ele que o tempo flui mais devagar. Em 1971 foi realizado um experimento, o experimento de Raffelli e Keating, que comprova o paradoxo dos gêmeos. Foram usados 4 relógios atômicos. 2 ficaram em terra e 2 foram colocados em aviões que deram a volta do mundo, um em direção a oeste e outro em direção a leste. Depois os tempos foram comparados. O relógio do avião que voou a leste perdeu 59 bilionésimos de segundo, enquanto o relógio do avião que voou a oeste ganhou 273 bilionésimos de segundo, tudo de acordo com os cálculos da teoria da relatividade. Isso confirma o paradoxo dos gêmeos e a dilatação do tempo. Aí vem outra pergunta. Podemos fazer uma viagem ao futuro, então? A física ensina que sim. A limitação, no entanto, é mecânica, pois precisaríamos de uma nave que pudesse viajar a uma aceleração constante e muito alta, atingindo uma velocidade muito alta e consumindo uma quantidade fabulosa de energia, o que hoje é impossível. O tempo pode ser influenciado pela gravidade? Sim. O tempo flui mais devagar no alto dos Alpes do que ao nível do mar, onde o campo gravitacional é maior. Lembra do relógio com a capacidade de medir 10 elevado a menos 18 que mencionei no início do vídeo? Se tivéssemos 2 desses relógios, uma diferença de altura de 1 centímetro alteraria a contagem do tempo.
Portanto, no experimento de Raffaele e Keating, devemos levar em conta também o efeito gravitacional. Tudo tem uma relação muito próxima na ciência. Não é fácil. Um exemplo prático é o nosso queridíssimo GPS, que nos ajuda a encontrar qualquer endereço mostrando o caminho com base na nossa posição. Isto é feito utilizando vários satélites que, por triangulação, definem um local exato. No entanto, estes satélites estão a 20 quilômetros de distância e seus relógios funcionam mais devagar que os nossos relógios aqui na Terra. Portanto, precisamos de mecanismos para sincronizar esses relógios. Se isso não for feito, o GPS nos daria informações de posição com erros de 15 quilômetros. Essa mesma gravidade provoca outro fenômeno, a curvatura do espaço-tempo. Toda massa exerce uma força gravitacional e, portanto, deforma o espaço-tempo ao seu redor. A gravidade é interpretada como um fenômeno geométrico. A massa curva o espaço-tempo e o corpo em movimento segue uma linha reta no espaço-tempo curvo. Quanto mais próximo da massa, maior a força de gravidade e mais lento é o tempo. Portanto, cada relógio marca seu próprio tempo, de acordo com o caminho que percorre. Não existe uma única linha do tempo, a mesma para todos, como Newton pensava, mas infinitas linhas. Na realidade, existe uma tela de tempo. Vamos agora ao terceiro conceito de tempo, aquele sem nome. Hoje, existem duas teorias que regem o universo e ambas funcionam muito bem. A primeira é a relatividade geral, que trata do muito grande, ou seja, planetas, estrelas e galáxias. A segunda é a mecânica quântica, que trata do muito pequeno, como átomos, elétrons e prótons. O grande problema é que as duas não se comunicam, são incompatíveis. Sabemos como calcular o campo gravitacional do Sol e medir sua influência sobre o espaço-tempo, mas não sabemos como fazer isso com um elétron. Não sabemos nem mesmo como definir a órbita de um elétron ou onde ele está em um determinado instante. Existem várias teorias que tentam explicar como funciona a gravidade quântica, mas nenhuma delas é completamente satisfatória até agora. No entanto, sabemos duas coisas importantes. Primeiro, essa nova teoria deve respeitar a escala de Planck, que é a escala onde o campo gravitacional quântico começa a ser relevante, aproximadamente 10 elevado a menos 33 do centímetro. Com certeza é o menor número que eu já vi na minha vida. E acredite, o universo, antes do Big Bang, já teve esse tamanho. Segundo, a relatividade geral nos ensina que o espaço-tempo é um campo, o campo gravitacional. A mecânica quântica nos ensina que, em uma escala muito pequena, o campo físico tem uma estrutura de partículas. Portanto, o espaço-tempo quântico deve ter uma partícula, ou seja, um átomo de tempo e um átomo de espaço. Não temos a menor ideia de como seriam esses átomos, mas a luz, que já foi definida como uma onda, tem uma partícula elementar, o fóton. Então, por que não? A noção de espaço como algo que contém um mundo e de tempo como um fluxo onde ocorrem as mudanças pode ser útil apenas na descrição macroscópica. Em algumas abordagens da gravidade quântica, as fórmulas não contêm um tempo. Portanto, talvez o tempo não exista ao nível fundamental e seja percebido por nós apenas no nível macroscópico. Muito radical? Talvez não. Podemos medir a temperatura com termômetro, mas a temperatura só existe no mundo macroscópico. No mundo microscópico, a temperatura é a energia cinética dos átomos. Não faz sentido definir a temperatura de um átomo. Então, por que não pensar em um tempo que não existe no mundo microscópico? Por mais louco que possa parecer essa ideia, uma coisa é fundamental. O tempo tem uma direção, ele é uma flecha. Se observarmos um gás se expandir ao sair de uma caixa, vemos claramente essa flecha no tempo, que não volta atrás. A entropia nos ensina isso. A reação entrópica tem um sentido e é irreversível. Hoje vimos como o nosso conhecimento sobre o tempo evoluiu, do tempo linear de Newton ao tempo elástico de Einstein. Talvez, quando o terceiro capítulo estiver escrito, descobriremos que ele não existe no mundo no muito pequeno. Eu adoro a ciência. Se gostou do vídeo, adoraria ter você como inscrito no canal. Compartilhe o vídeo, isso me dá mais energia para continuar. Até semana que vem.